Paz do Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou professor Claudine Santos, daqui de Cuiabá, MT, e para minha honra, mais uma vez, de poder compartilhar com você e a gente aprender junto a preciosa palavra de Deus. Então, a lição de número 10, estarei comentando aqui sobre o cativeiro de Israel e o Reino do Norte. Eu estarei simplesmente cumprimentando aquilo que o comentarista já está trazendo aqui para nós dentro do conteúdo, que é o material didático, que é a lição, mas juntos aqui vamos aprender a preciosa palavra de Deus. Nós temos aqui como texto áureo Oséias capítulo 6 e versículo 1, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Muito bem. Então, a leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 14. E depois se estende do verso 17 até o verso de número 20. E depois até o verso depois pula para o verso 29. Muito bem, porque tem uma vírgula aqui. Muito bem. Queridos irmãos, nesta lição nós vamos estudar sobre o cativeiro do Reino do Norte e veremos qual o motivo do cativeiro de Israel, que pontuaremos, que eu estarei aqui pontuando alguns itens, quais foram os reinos ímpios de Samaria. Então notaremos as importantes informações sobre os samaritanos e, por fim, relacionaremos as advertências dos profetas Amós, Oséias contra o reino do norte, que são mensagens de advertências, tá certo? Então, dentro do tópico de número 1 aqui, deixa eu esfolhear aqui a lição, nós temos aqui Samaria é cercada pelo rei da Síria, Israel sobre o reino de Jeroboão, a traição do rei Oséias. Muito bem. Dentro desse aspecto, queridos, quando a gente entra aqui dentro do tópico de número 1, Tópico 1. Dentro do tópico número 1 aqui, que eu já citei para vocês, Israel sobre o reino de Jeroboão, a traição do rei Oséias e a advertência dos profetas. A queda de Samaria, queridos irmãos, é a deportação de sua população, que foram o claro resultado dos pecados cometidos contra o nosso eterno Deus. Quando a gente vai ver em todo o contexto de 2 Reis, do capítulo 17, versículo 7. Então, o povo de Deus, ele tornou-se infiel para com o Senhor, que os livrara simplesmente da terra do Egito. Então, adorando e servindo a outros deuses com letra minúscula, com letra minúscula, deuses, como a gente observa aqui em 2 Reis, do capítulo 17, versículo 15 ao 17, e fizeram isto apesar dos constantes avisos do profeta de Deus, de qual tal atitude ele consistia em grave traição, que é a parte aqui do tópico do número 1 aqui, tá? Vou resumir aqui o tópico número 1 aqui para vocês, querido. O que nós podemos observar aqui? O resultado inevitável foi o julgamento de Deus, um juízo que se manifestou na forma de exílio, expulsando os israelitas de sua terra prometida. A idolatria no Reino do Norte, ele perdurou sem dificuldade por quase 2 séculos. Finalmente, queridos, a paciência de Deus esgotou-se, ou seja, ele permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel, tá certo? Como a gente observa aqui em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 6 ao 18, e vejamos alguns motivos do cativeiro do Reino do Norte. Trazendo a sequência do segundo áudio do tópico número 1,
A gente vai observar aqui, dentro desse aspecto, o motivo do cativeiro do Reino do Norte, devido à forte idolatria, à injustiça social e também à degradação moral do povo de Israel. Então, o Reino do Norte, ou seja, Deus, ele suscitou nações poderosas para punir simplesmente o povo dele. E uma dessas nações foi a Assíria. Então, tudo isso está na base da divisão do reino de Israel, onde a gente vê aqui em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 33. A gente vai ver aqui são várias divisões, né, de crônicas, de juízes, e a gente vai ver alguns mapas, e alguns irmãos vai analisar sobre os mapas, inclusive o Jarito Neto, da Espanha, ele trouxe uma conotação do mapa em que a tribo de Simeão estava do outro lado de Judá. E aí nós trocamos as ideias e chegamos na conclusão que aquela primeira divisão foi porque Simeão ele foi chamado por Judá e uma parte de Benjamim para conquistar aquelas terras, mas posteriormente, com certeza, Simeão voltou para o seu lugar de origem, que é o Reino do Norte. Continuando aqui, querido, a gente vai ver em tudo isso está na base da divisão de Israel, como a gente vê aqui em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 33, como também em 2 Reis, do capítulo 1, do versículo 7 em diante. Então Deus havia advertido a Salomão por duas vezes sobre a adoração de deuses estrangeiros, mas o reino não levou isso em consideração. Quando você observa aqui em 1 Reis, capítulo 11, versículo 10. Por esse motivo, o Senhor disse-lhe que o reino lhe seria tirado, embora não durante a sua vida. Assim diz o Senhor. Israel certamente será levado cativo, como está em Amós, capítulo 7, versículo 17. Então, as palavras proferidas contra as tribos apostatas foram literalmente cumpridas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes transpassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, quando a gente observa aqui em 2 Reis, capítulo 18, versículo 12. Vamos para o outro áudio. Queridos, já caminhando aqui para a parte final do tópico número 1 aqui, eu vejo aqui ainda que o cativeiro do Reino do Norte, desde que o Reino de Israel foi dividido, o Reino do Norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o Sul, tá? Então, o reino de Israel termina com o cativeiro assírio. O reino Salmanaser, filho de Tiglat-Pileser da Síria, cobrou o imposto de Israel. Quando você observa aqui, a deixar as referências aqui para vocês analisar, não estarei lendo essas referências, porque se eu fosse ler, vou tomar muito tempo nesses áudios, mas vou deixar aqui, os irmãos poderão pesquisar, analisar. Quando a gente vê aqui em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 3. Ele levou o povo israelita cativos para a Síria, tá? Você vai ver isso aqui em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 5 em diante, como também em 2 Reis, do capítulo 18, versículo 11. A destruição que abateu o reino do norte foi um juízo direto do céu. Os assírios foram meramente o instrumento de que Deus se serviu para realizar o seu propósito, por intermédio de Isaías, que começou a profetizar pouco antes da queda de Samaria. Então, o Senhor se referiu aos assírios como a vara da minha vara. Queridos. Então, a minha indignação é como um bordão nas suas mãos, como está em Isaías capítulo 10, versículo 5. No reino de Israel, também chamado de Reino do Norte, ou Reino de Samaria,
praticamente não houve nenhum rei justo diante de Deus. Vejamos a seguir a relação dos 19 ímpios reis do norte e o tempo que reinaram sobre Israel. Para outro áudio. Na sequência aqui, finalizando aqui, concluindo aqui o tópico número 1 aqui, já estou aqui para o quarto áudio. Eu vejo aqui Jeroboão primeiro reinou 22 anos em 1 Reis capítulo 14, do versículo 16 ao 20. Joacás reinou 17 anos, como está em 2 Reis capítulo 13, do versículo 1 ao 2. Adab reinou 2 anos, como está em 2 Reis capítulo 15, do versículo 25 em diante. Joás reinou 16 anos, como está em 2 Reis capítulo 13, versículo 10 ao 11. Baasa reinou 24 anos, em 1 Reis capítulo 16, do versículo 8 em diante. Jeroboão II, 40 anos, 2 Reis capítulo 14, do versículo 23 em diante. Elá reinou 2 anos, como está em 2 Reis capítulo 16, do versículo 8 ao 13. Zacarias reinou 6 meses, em 2 Reis capítulo 15, do versículo 8 ao 9. Zenri reinou 7, e está em 1 Reis capítulo 16 em diante. Sulam reinou 1 mês, em 2 Reis capítulo 15, versículo 3. Onri reinou 12 anos, 1 Reis capítulo 16, do versículo 23 em diante. Manaém reinou 10 anos, como está em 2 Reis capítulo 15, do versículo 17 em diante. Acabe, ele reinou 22 anos, queridos, como está em 1 Reis capítulo 16, do versículo 29 em diante. Pecaias reinou 2 anos, em 2 Reis capítulo 15, verso 23 ao 24. Acasias reinou 2 anos, como está em 1 Reis capítulo 22, 52, verso 52 e 53. Peca reinou 20 anos e foi mau, em 2 Reis capítulo 15, do versículo 27 ao 28. Jorão reinou 12 anos, como está em 2 Reis capítulo 3, do versículo 1 em diante. Oséias reinou 9 anos, como está em 2 Reis capítulo 17, do versículo 1 ao 2. Jeú reinou 28 anos, como está em 2 Reis capítulo 10, do versículo 36. Total de 19 maus reinos do reino de Israel, ou reino do norte, ou reino de Samaria. Muito bem. Então, queridos, o reino do norte e os samaritanos, a apostasia, ela personificou-se no primeiro rei de Israel, Jeroboão I, que se tornou para todas as gerações subsequentes em modelo de iniquidade e mau comportamento. Não surpreendente que o único império para 200 anos de infidelidade e apostasia espiritual fosse a deportação da terra da promessa sob o comando de Salmanaser. Oséias, e o rei de Israel, foi preso e Samaria foi incendiada por 3 anos antes de finalmente sucumbir. Isso acontece em 722 a.C., como está em 2 Reis, do capítulo 17, versículo 5 ao 6. Então, e no cerco, multidões pereceram miseravelmente de fome e de enfermidades, bem como pela espada caiu também eles. Caiu a cidade com a nação, e humilhando remanescentes das tribos, foi levado cativeiro e espalhado entre as províncias do domínio assírio. Então, em seu lugar foram colocados outros povos, dando origem ao povo samaritano, pois era a política usual do rei da Síria aos povos conquistados. Nunca mais a nação de Israel, reino do norte, voltou do cativeiro. Aí foi a trágica consequência
E a desobediência a Deus não vale a pena. Não vale a pena. Vamos caminhando para o tópico de número 2. Tópico 2. Queridos irmãos, continuando aqui, o tópico número 2, os pecados do povo e a sua queda, o terrível pecado da idolatria, outras causas do cativeiro. Eu já dei até uma pincelada a respeito desse assunto aqui já no tópico número 1, mas vamos continuar aqui. O reino do norte e o profeta Amós. Queridos, as grandes injustiças do reino do norte fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem grandes denúncias, como a gente observa aqui em Amós, capítulo 5, do versículo 6 ao 9. Todos estes terríveis pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências aos arrependimento e apelos à misericórdia e o amor de Deus. Quando a gente observa aqui em Oséias, capítulo 7, versículo 11 e 14. Notemos então a cada um deles. Quem foi o profeta Amós? Acerca do profeta Amós, queridos, podemos fazer algumas afirmações que o seu nome significa fardo ou carregador de fardos. Ele nasceu em Tecoa, uma pequena aldeia que estava a 8 quilômetros ao sul de Belém. Era um homem de negócios, fazendeiro e pregador. Embora não fosse um profeta treinado da escola de profeta, ele trabalhava com criação de gado e plantação de figos, como a gente observa aqui em Amós, capítulo 1, do versículo 1 aos 1 em diante, como no capítulo 7, do versículo 14 ao 15. Interessante que o seu livro é considerado um clássico, tanto no conteúdo quanto na expressão artística. O que implica, então, queria dizer que ele era intelectual e habilidoso e também escritor. Tinha um profundo senso de justiça social e também de coragens nos confrontos. Então, Amós também pode ser considerado um profeta e também missionário. Muito bem. Dentro do contexto religioso do Reino do Norte e quanto ao profeta Amós, o cenário religioso em Israel, o Reino do Norte, nos dias do profeta Amós, era caótico. O povo de Deus vivia uma época de verdadeira apostasia e dependendo do contexto que você ler essa referência à apostasia, ela pode ter vários significados. Não vou nem entrar em detalhe aqui, porque se eu fosse falar só sobre apostasia, seria mais uma aula. Mas não é o propósito aqui. Queridos, consequentemente, uma época de grande corrupção moral, no tempo de Amós, ainda que a adoração a Baal já tivesse sido extinta, o sistema de adoração de bezerro de ouro permanecia. Vamos para o outro áudio. Muito bem. Então, tal prática já se arrastava por 170 anos. Então, o sumo sacerdote, naquela época, era Amazias, que certamente havia sido indicado pelo rei, do ponto de vista social e também moral. O reino do norte estava corrompido, tanto interna quanto externamente, e vejamos alguns pecados e injustiça social cometida neste período que foram condenados pelo profeta Amós. Primeiro, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, como está em Amós capítulo 2, do versículo 6. Segundo aspecto, superando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, como está em Amós capítulo 2, do versículo 7. Terceiro aspecto, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome, como está em Amós capítulo 2, do versículo 7. Em quarto aspecto, ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã,
que estais no monte de Samaria e que oprimis aos pobres, que esmagai os necessitados, que dizei aos vossos senhores, dai a cá e bebamo-nos, como está em Amós capítulo 4, versículo 1. Em quinto aspecto, porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afliges os justos e tomai resgates e rejeitai aos necessitados na porta, como está em Amós, no capítulo 5, versículo 2. Então, irmãos, é só um resumo do tópico número 2. Se a gente for comentar aqui, a gente vai longe, mas eu fico muito agradecido porque, olha, como a Bíblia deixa clara, Deus usa quem Ele quer, traz advertência ao povo e obedece quem quer. E quem não obedece, o que acontece? O que acontece? A ira de Deus derrama sobre ele. Muito bem. Caminhando para o tópico número 2, e aí vamos finalizar esta lição. Tópico 3. Muito bem. Dentro do tópico número 3, os estrangeiros ocupam Samaria. Queridos, a mistura de gente e o secretismo. Nós vamos ver aqui Jesus e os samaritanos. E aqui eu termino a minha participação. Tá bom? Muito bem. O Reino do Norte e o profeta Oséias. Queridos, apesar dos caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias, assim como o profeta Amós. Oséias também dirigira sua mensagem ao reino do norte, que é Israel ou Samaria. Então a sua mensagem é repleta de reverência a lugares e também de eventos que somente alguém que permanece a Israel conheceria, como a gente vê aqui em Oséias capítulo 6, versículo 8, ou daria atenção a eles. Ele dirigiu-se quase que exclusivamente a Israel, e a quem 37 vezes chama-se de Efraim, como a gente vai ver aqui em Oséias, capítulo 2, do versículo 1, e são capítulo 2, do versículo 1 em diante, são várias referências, nem vou citar elas. Queridos, demonstrou então uma relativamente pouca preocupação para com o reino do sul, Judá, Jerusalém, exceto quanto o advertiu a não imitar o exemplo de Israel, como a gente vê aqui em Oséias capítulo 6, do versículo 4 em diante. Então nós vamos ver aqui uma situação política e também social, tá? Vamos para outro áudio. Quando a gente vai ver todo esse secretismo, o que é secretismo, o que é secreto, o que é guardado, o que é reservado. Então não adianta, o homem pode se esconder-se dos homens, mas não se esconde de Deus, tá? Então, nessa época estava o reino sobre Israel, Jeroboão, como a gente vê aqui, em 793, Jeroboão II, em 793, 753 a.C., filho de Jeoás, que foi o quarto rei da dinastia de Jeú, seu longo reinado sobre Israel, 41 anos, recebeu uma atenção relativamente pequena nos registros de Segundas Reis, do capítulo 14, do versículo 23 em diante. Jeroboão II, ele liderou, né, Israel num período de muita prosperidade. Então, a gente vai ver aqui que a Síria havia enfraquecido a Síria e que dessa maneira não representava mais uma ameaça para Israel. Por isso, Jeroboão II teve liberdade para executar uma agressiva expansão do seu território, conforme profetizado por Jonas em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Então, o Senhor usou esse governante para salvar Israel de anos de dificuldades e também de muitos problemas.
política, religioso, social, e aí vai. Quando você observa aqui em 2 Reis, capítulo 14, verso 27. Então nós vamos observar aqui a situação espiritual. Infelizmente, a prosperidade do reino de Jeroboão II levou muitos males, pois este rei não apresentava qualquer devoção a Deus no ponto de vista religioso ou espiritual. Israel, ele descera ao degrau mais baixos e eis o que? Eis aí a situação, entendeu? O mais baixos e também alguns pecados cometidos pela nação e a decadência do povo. Como a gente observa aqui em Oséias capítulo 4, versículo 1. Então, total falta de misericórdia, como está aqui em Oséias capítulo 6, do versículo 14 ao 6. Então, a depravação dos sacerdotes, quando você vê aqui em Oséias capítulo 6, versículo 9, afastamento do Senhor, quando você vê aqui em Oséias 7:1, indiferença e apatia espiritual e confianças aos deuses falsos, como está em Oséias capítulo 8, versículo 1, e aí vai. Vamos para o outro áudio. Queridos, a gente vai ver aqui a mensagem de Deus através de Oséias. O reino do norte havia revestido as fortes apelos de Deus por intermédio do profeta e a reconciliação. Então, o que resultou numa sentença amarga, o cativeiro pela Síria em 722 a.C., como a gente observa aqui em Oséias capítulo 11, versículo 7. Tendo rejeitado a correção, estavam sendo destruídos pela falta de conhecimento, porque falta de sabedoria, falta de conhecimento leva o povo à ruína. Se não me falha a memória, parece que tem um versículo de o povo errais por não conhecer as escrituras. Muito bem. Tá bom? Então, a gente vai ver aqui que, e por esquecer-se de Deus, como em Oséias capítulo 2, versículo 3, no entanto, a promessa divina aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, de fazer uma aliança perpétua com eles e com os seus descendentes, era a garantia de que o castigo não duraria para sempre. Deus havia pronunciado o julgamento através do profeta, como a gente vê aqui em Oséias capítulo 2, do versículo 6 ao 13. Porém, também anunciou a sua restauração e que o Senhor graciosamente perdoaria a nação perversa e com paciência a traria para si. E isto é maravilhoso quando a nação ela se arrepende e volta para Deus. Conclusão. Queridos irmãos, aqui é o fim da minha participação nessa aula. Vimos aqui nessa lição que não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Então, cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus, retornar o seu povo ao aconchego do seu amor. Então infelizmente conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de que não colhemos os amargos frutos da desobediência. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Não é lá em Samuel? Melhor obedecer do que sacrificar. Queridos, Deus abençoe a todos e um abraço do seu amigo de sempre, Claudinho Santos.